A paz do Senhor Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo ao canal Abner Jovem Cristão. Neste espontâneo de hoje, estaremos abordando uma passagem, uma palavra que o Senhor está depositando em meu coração e eu creio que Deus está comunicando conosco nessa tarde a sua vontade, a sua direção celestial, em meio àquilo que Ele quer comunicar e falar conosco através do intermédio da sua santa palavra, na autoridade do santo nome do Senhor Jesus. Se você é novo por aqui, não conhece o canal, ou se já é de casa, eu já te convido a curtir este vídeo, se inscrever neste canal, ativar o sininho das notificações, compartilhar com mais uma outra pessoa e, se puder e quiser, deixar um comentário para que eu possa saber, para que eu possa entender se esta palavra edificou a sua vida na autoridade do santo nome do Senhor Jesus. Com você, quero estar lendo uma passagem que se encontra no livro de 2 Samuel, capítulo de número 11, os versículos de 1 e o 2, que assim vão nos dizendo. E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem para a guerra, enviou Davi a Joabe e a seus servos com ele, e a todo Israel, para que destruíssem os filhos de Amon e cercassem Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu, à hora da tarde, que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real, e viu do terraço a uma mulher, que se estava lavando, e era esta mulher, muito formosa à vista. Glória a Deus! Queridos irmãos e ouvintes, Davi, nesta passagem em questão, ocupando a posição real de rei de Israel, precisava estabelecer e sustentar laços reais com os reis das outras nações que cercavam o território geográfico em que se estava localizada a nação de Israel. E pensando nisto, na sustentação de uma relação real, Davi tinha boas relações. Davi havia estabelecido boas relações com o rei dos Amonitas. Contudo, este rei veio a falecer e seu filho, chamado Hanum, subiu, assentou-se ao trono de rei dos Amonitas, sucedendo assim o seu pai falecido, que tinha boas relações com Davi e Israel. Davi, ao saber da morte do rei dos Amonitas, que tinha boas relações consigo e com Israel, chamado Naás, envia alguns servos a Hanum, filho de Naás, que agora estava ocupando a posição de rei dos Amonitas. Davi envia estes servos com o propósito de consolar Hanum acerca da morte de seu pai. Contudo, os servos de Davi vão ser recebidos por Hanum, rei dos Amonitas, de forma hostil, pois havia dado ouvidos ao conselho dos príncipes dos Amonitas, que, em outras palavras, distorceram a intenção de Davi ter enviado aqueles servos para consolar Hanum. Na visão dos príncipes dos Amonitas, Davi havia enviado aqueles servos não para consolar Hanum quanto à morte de seu pai, mas sim para espiar a terra dos Amonitas, posteriormente protagonizando uma destruição ali. Ou seja, em outras palavras, eles estavam dizendo para Hanum: olha, estes servos que Davi enviou não vieram para consolar-te acerca da morte de seu pai, mas sim para espiar a terra, levar a mensagem até Davi, para que Davi venha e destrua a nossa terra, em outras palavras. E assim sendo,
Hanum fez com que os servos que Davi havia enviado sofressem uma tão grande humilhação de terem as suas barbas raspadas pela metade, as suas vestes cortadas pela metade, ficando nus, humilhados, mandados de volta para Israel. O que vendo Davi os recebeu, em outras palavras, para lhes proporcionar ajuda pela humilhação que haviam sofrido por Hanum. E é nesta ocasião em que os amonitas, entendendo que Davi não havia se agradado da atitude que eles tiveram quanto aos mensageiros, aos servos que Davi havia enviado, vão então contratar homens de guerra para que enfrentassem Israel numa batalha. Os sírios, então, vão ser contratados para lutar contra Israel junto dos amonitas. Contudo, a guerra, quando se inicia, vai ter como protagonista a forte mão do Senhor, que, em outras palavras, certamente ajudou Israel a vencer o exército sírio que estava ajudando os amonitas. E então a Síria, vendo a guerra, a destruição do seu exército, vai retroceder e firmar laços de paz com Israel, para que não fosse por completo destruída. E estando inseridos nesta circunstância, Davi vai protagonizar a ordenância real para que Joabe, chefe do seu exército, e em outras palavras, o exército de Israel, fosse contra os amonitas e os destruísse. Porém, contudo, todavia, Davi não vai para a guerra junto de seu exército lutar contra os amonitas. Antes, vai ficar na sua casa, vai se localizar, vai se repousar em seu palácio. E é inserido nesta circunstância em que Davi vai cometer o maior dos seus pecados contra Deus. É nesta circunstância que Davi vai cometer o pecado de adultério. E, além disso, posteriormente a este pecado, como consequência, vai matar a Urias. Olha que interessante. Davi estava localizado no lugar de conforto chamado palácio. Queridos, eu não estou partindo do ponto da ideia de que um rei, este rei, sendo rei de Israel, não possa descansar. Mas dado as circunstâncias em que Israel estava inserida, o lugar que condizia mais com o propósito de Davi não era o palácio, não era o descanso, não era a mordidão, não era a preguiça, não era a reposição de energias. O lugar que cabia a Davi nessas circunstâncias era o campo de guerra. Era a observância real quanto ao trabalho de Joabe, chefe do seu exército. Era a ordenância de perto do campo de guerra, aonde seria efetuado a guerra contra os amonitas. Olha que interessante. O Senhor tem falado fortemente ao meu coração acerca do que condiz com os nossos propósitos nele. Olha que interessante. Davi, ele cai em pecado, pois estava em um lugar que não condizia com o seu propósito dado a essas circunstâncias. Não que Davi não poderia descansar, eu não estou falando isso, eu estou falando que, dado as circunstâncias, Davi não deveria estar descansando neste momento. Como um rei pode descansar? Como um rei pode ter uma noite de sono tranquila, sabendo que o seu exército pode morrer mediante ao povo inimigo? Como um rei pode descansar, não sabendo se o seu exército irá bem ou não na guerra? Talvez Davi, para tomar esta atitude, já estava cheio de si de que a guerra já estava ganha, pois eles já haviam massacrado os homens sírios que os amonitas haviam contratado para lutar contra Israel. Mas é neste sentimento de prepotência que nasce o princípio da queda, pois o princípio da queda é a soberba. O princípio da queda é a prepotência. O princípio da queda é o sentimento de autossuficiência. E é este sentimento que Davi executa e traz consigo. Davi não estava em um lugar em que deveria estar, pois o lugar em que ele estava não condizia com o propósito para o qual o Senhor o havia chamado. Deus o havia chamado para guerrear. Em outras palavras,
para guerrear. Guerrear como? Estando à frente da batalha. Não propriamente lutando no exército, mas estando em uma distância segura, observando, sendo participante, orando, buscando a Deus em prol da vitória, buscando ao Senhor em prol da dependência celestial quanto à guerra. Deus não havia chamado Davi para descansar numa poltrona. Deus não havia chamado Davi para descansar num trono. Deus havia chamado Davi para reinar, mas também para guerrear, para estar à frente da guerra como cabeça que iria direcionar Israel mediante a direção celestial que ele receberia de Deus. Queridos, o Senhor tem falado ao meu coração quanto ao lugar que não condiz ao nosso propósito, quanto ao lugar que condiz e não condiz com o propósito que Ele nos entregou. Olha que interessante, o apóstolo Tiago, se referindo à tentação, diz em Tiago capítulo 1, versículo 14, que nós somos tentados pela nossa própria consciência. Em outras palavras, nós somos tentados pela ação do maligno em nossa concupiscência. Em outras palavras, nós somos tentados pelos nossos próprios desejos. Davi estava sendo tentado pelos seus desejos. Davi estava sendo tentado pelos seus desejos à flor da pele. Ele não estava em um lugar que condizia com o seu propósito, muito pelo contrário. Dado as circunstâncias em que ele estava inserido, dado a atitude que ele toma, ele não estava no lugar que condizia com o propósito que o Senhor o havia confiado. Davi, quando sai para o terraço do palácio, ao invés de virar o seu rosto, ao invés de ir fazer outra coisa, ao invés de estar empenhado em qualquer outra coisa dentro do palácio, ele decide observar a mulher que estava se banhando. Nós não devemos fugir apenas da tentação, mas principalmente do lugar que nos induz a ela. Nós não devemos fugir apenas da tentação, mas principalmente das pessoas, das circunstâncias, das situações que nos induzem a ela. Não adianta você querer fugir da tentação se você não fugir daquela pessoa que te induz à tentação. Não adianta você querer fugir da tentação se você não fugir das circunstâncias, dos objetos, dos locais que te trazem à tona a lembrança daquilo que te tenta. Você precisa fugir daquilo que te traz a tentação. Você não é uma criança espiritualmente. Deus está falando conosco nesta tarde. Eu depositei em suas mãos algo glorioso. Eu depositei em suas mãos algo extraordinário. Mas para que você venha vivenciar aquilo que eu depositei em suas mãos, você precisa fugir não apenas da tentação, mas principalmente do lugar que te traz a ela, das pessoas que te trazem a ela. Como diz aquele velho ditado: diga-me com quem tu andas, que eu digo quem tu és. Ou seja, se você anda com pessoas imorais, se você anda com pessoas que não condizem com o seu propósito, você não pode esperar vivenciar o seu propósito. Se você frequenta lugares que não condizem com o seu propósito, você não pode esperar vivenciar o seu propósito. O seu propósito também está atrelado às pessoas com quem você conversa, aos lugares em que você frequenta, aos objetos que você utiliza. Deus está nos comunicando nesta tarde que para que nós venhamos a cumprir o nosso propósito com maestria, nós precisamos fugir dos lugares que não condizem com o nosso propósito, dos lugares que não condizem com o propósito que Deus confiou em nossas mãos. Existem pessoas, existem lugares, existem objetos que não condizem com a presença que está em sua vida. Compreenda, meu irmão, é melhor abnegar e renunciar do que perder aquilo que Deus confiou em suas mãos. Como disse o sábio Salomão, em Provérbios capítulo 6, versículo 28, ele nos faz uma pergunta. Ele pergunta se andaria alguém sobre as brasas sem que se queimassem os seus pés. O que ele está dizendo? Trazendo para esta reflexão: será que você pode andar sobre o pecado sem pecar? Será que você pode frequentar os lugares que te induzem à tentação sem aderir, sem provar, sem voltar ao mesmo lamaçal do pecado? Será que nós temos esta capacidade?
É melhor que nós venhamos a fugir daquilo que nos traz a tentação, do que venhamos a cair nela e nos distanciarmos da presença de Deus. Tiago, capítulo 4, versículo 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. A sua resistência não está na força do seu braço. A sua resistência não está no número de palavras que você possa pronunciar em uma discussão. A sua resistência está na sua sujeição a Deus. O diabo vai tentar te introduzir em determinadas tentações, mas você precisa entender, você precisa compreender que é se sujeitando à vontade de Deus, é indo para o campo de guerra, é pegando a espada na mão, é dobrando os seus joelhos, é colocando a boca no pó, é lendo a palavra, é se consagrando, se santificando, se afastando daquilo que te afasta de Deus, que você irá vencer a ação do inimigo. Entenda, você precisa viver, você precisa falar, você precisa estar, você precisa se voltar apenas para aquilo que condiz com o seu propósito. Entenda, enquanto você se importar em cumprir o seu propósito, Deus vai cuidar das finanças, Deus vai cuidar da saúde, Deus vai cuidar da família, mas você precisa primeiro se dispor a cumprir, a cuidar daquilo que Deus confiou em suas mãos. Amém? Esta é a palavra que Deus tem depositado em meu coração. Que Deus abençoe a sua vida, família, casa e ministério, que possamos entender a palavra que Deus tem depositado em nossos corações, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus.